Graça e paz, mais uma vez, da série devocional do meu quarto, ou teologia do meu quarto. Eu vim falar agora sobre o próximo verso. Vou focar apenas em um verso. Acontece algumas vezes isso no meu devocional. O estudo é intenso de um verso, não é 5 minutinhos. E Deus fala bastante comigo através desses versos e quero falar sobre o verso 12 do capítulo 4 de 1 Pedro. Inicia uma nova a última parte, que vai até o final do livro, na verdade, que ele lida com sofrimento. E ele fala que, amados, não estranheis o fogo ardente em que surge no meio de vós, destinado a provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro usa o termo de sofrimento de novo, e o que é interessante é que a ideia de sofrimento e o sofrimento que a igreja estava passando não deveria ser estranho. Só porque se a gente começa a comparar a quem esse texto está sendo dirigido, é algo um pouquinho mais difícil para eles. Eles não são judeus iniciais, se vocês lembram dos meus estudos dos versos anteriores, eles vieram de uma cultura pagã, e uma cultura pagã que hoje, ou naquele tempo, não estava aceitando a vida deles correta mais. Desafiava-os, achava-os loucos, e eles se tornariam, então, diferente dos judeus que sempre foram minorias, sempre foram rejeitados. Eles, que eram normais e populares para a população, se tornariam, então, os rejeitados. Então é uma mudança bastante drástica entre você ser de uma cultura ou de um grupo predominante e de repente você se torna minoria excluída. Talvez uma forma comparativa seria os cristãos em países de maioria muçulmana ou hindu, em que há apenas 2 ou 3 cristãos na cidade ou no país. E eles que acabaram se tornando então essa minoria. O que é difícil, culturalmente falando, e a gente olha até hoje em dia em países onde o cristianismo não é algo aceitável, eles estavam então sofrendo isso. E eu acredito que muitos de nós sofremos isso se a gente está, por exemplo, num contexto europeu, onde ser cristão não está na moda. E talvez a gente consiga se colocar no mesmo patamar. Até porque a gente precisa redefinir nossa ideia do que é sofrimento. Para muitos, sofrimento só indica quando você é martirizado, quando você apanha ou é estuprado, ou seja o que for, pela sua fé. E não é bem assim. O livro de Apocalipse já relata muitos que não se tornaram adoradores da besta, ou seja, de Roma. Eles eram contra a cultura. E Pedro aqui também fala um pouco sobre isso, sobre ser contra a cultura e ser considerado minoria. E é importante a gente entender isso, senão a gente acha que sofrimento pela fé tem que ser simplesmente algo onde você vai ser fisicamente abusado ou alguma coisa horrível, vão te levar diante da corte. Não, às vezes a própria exclusão social já é uma forma de sofrimento. Voltando ao texto, quando ele fala que amados não estranheis o fogo ardente, esse fogo ardente no grego, ele tem um paralelo apenas. Ele tem, na verdade, idêntico em Apocalipse, mas a ideia que está nesse texto tem um paralelo em Provérbios, se não me engano, 27. Eu não tô com ele aberto aqui. Onde ele fala que o homem é refinado como a prata e o ouro. E essa ideia de ser refinado não é uma ideia de ser refinado para julgamento, mas para testar a fé, para aprimorar a fé. Existia o teste ou passar pelo fogo, que tá na Bíblia, onde você é julgado. Esse não é o tipo de fogo que a gente tá querendo, mas é o fogo aqui na questão de ser aprimorado pela fé, pela tribulação. A fé é aprimorado através do sofrimento, através da perseguição. Você pode lembrar bastante que quando Jesus foi batizado, ele logo foi levado para ser testado pelo Espírito, testado no deserto. O Espírito Santo estava com ele. E ali diz que ele foi testado pelo Espírito Santo. Então, parte da vida de qualquer cristão. Não pense que você vai virar crente e a sua vida vai ser maravilhosa. Se for, tá errada. Começa por aí. E falando que tá errado, alguns versos mostram isso.
Em Atos 14, 22, depois que Paulo é apedrejado e Paulo acontece tudo, ele fala para os irmãos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essa não é a mensagem atual nas igrejas, não. Principalmente no meu contexto. A mensagem atual é ame Jesus, vai tudo certo. Ou Jesus é a solução dos seus problemas. Sim, ele é a solução dos seus problemas espirituais. As físicas, emocionais, elas vêm com o tempo. Aleluia, glória a Deus. Mas não pense que tudo vai ficar bonitinho, não. Isso não é a mensagem bíblica. Muito pelo contrário. Se antes você vivia a vida tranquila, que nem aqui os discípulos viviam, esses primeiros que estavam sofrendo perseguição, a vida deles virou literalmente o que a gente chamaria inferno, porque eles começaram a sofrer perseguição, eles começaram a morrer, eles começaram a ser deixados de lado socialmente. E, gente, quando eu falo deixado de lado socialmente, não é que alguém excluiu eles do Facebook, é algo sério. É gente que ia perder emprego, podia passar fome, não teria mais a família, que era o núcleo da existência das pessoas, e tudo isso viraria nada, porque eles resolveram se converter. E Pedro não chega e fala assim: poxa vida, que triste, vamos orar para que passe. Ele falou: não, vocês vão passar por isso, porque é para testar a sua fé. E 2 Timóteo também fala sobre isso. Jesus amado, eu anotei aqui 2 Timóteo, eu não consigo lembrar do verso. Eu não vou lembrar disso daqui agora. Ah, sim, lembrei. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Eu adoro porque ele fala todos. Uma das coisas que mais me incomoda na minha vida cristã é se tá tudo tranquilo. Falo, gente, tem alguma coisa errada. Eu não tô desafiando a nada no reino espiritual porque minha vida tá tranquilo e tá tudo ok. Se tua vida tá tudo ok, e quando eu falo tudo ok, não é porque tem problema na sua casa financeira, não é porque você perdeu o emprego, ou não é porque seus irmãos não estão falando com você. Isso não tô falando desse sentido, não. Isso é problema que acontece para todo mundo, seja crente ou não. Tô falando de realmente perseguição pela tua fé. São duas coisas distintas. Eu vejo que tem gente que usa os versos da Bíblia para justificar qualquer coisa que tá acontecendo. A pessoa às vezes é um jacu e ela reclama porque tá sendo perseguida. Não, é porque você é crente. Diferencie isso. E voltando aqui de novo ao nosso texto em 1 Pedro, da qual eu fechei, ele fala que surge no meio de vós, tá acontecendo ali, né? Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu gosto dessa palavra porque quando ele fala que não é uma coisa extraordinária, eu acho que a gente faz maior do que é. A gente tem que passar pelo teste, a gente tem que passar com a graça do Senhor. E a gente precisa estar firmado em Cristo. Sinceramente, eu conheço vários amigos meus e gente que andou comigo na fé que eles passaram por esse teste. Às vezes o teste deles era na área sexual, mas não conseguiram largar o pecado sexual. Às vezes o teste era porque resolveram simplesmente deixar os caminhos do Senhor, deixar a igreja. Foi por causa de menina, foi por causa de menino. Resolveram se juntar, resolveram viver a vida. E isso você reprova no teste, quando você esquece de voltar-se para o Senhor. Para viver para Cristo, você precisa passar no teste. E isso me lembra bastante o texto da parábola da semente, né? Da semeadura ali. Tem uns que caem e não fazem frutos, tem outros que caem e o diabo tira antes que possa vingar. Mas eu conheço muita gente que vingou, que realmente Deus trabalhou na vida deles, Deus fez milagres, Deus fez coisas boas, e as pessoas abandonaram a fé. Elas não passaram o teste. Para elas passaram, mas a olhar a vida cristã e a seriedade e o viver diariamente com Cristo, isso está deixado de lado e não queremos ser reprovados por Deus no meio desse teste. E eu acredito que esse texto ele é um aviso e ao mesmo tempo um conforto. Conforto para aqueles primeiros discípulos ali, primeiros cristãos, de que o sofrimento, a perseguição é esperada.
mas ao mesmo tempo ele é um julgamento de que aqueles que decidem não passar pelo teste, e teve muitos que não passaram, que desistiram a fé e negaram a Cristo, porque estava dando muito problema. Eles não vão poder entrar no reino do Senhor por causa de que decidiram se afastar dos caminhos porque tá ficando muito difícil, ou porque emocionalmente não tava legal, ou porque a sociedade ou os amigos não estavam aceitando. Então, que fique esse aviso para nós, assim como essa igreja. Paulo vai dizer que é aquele que está em pé, cuidado para não cair, né? Que a gente possa se manter firme nessa prova. Deus te abençoe, em nome de Jesus.